Muito boa noite, muito obrigada a participação de todo mundo, muito obrigada à coordenação da nossa certificação de governança clínica e do cuidado aqui do SEBEX, muito obrigada, doutor Miguel Sandoroglio, por estar aqui com a gente. Eu sou a Natália Nunes, eu sou CEO do SEBEX, e a gente fez esse webinar e pensou nesse webinar com o objetivo de discutir governança clínica junto com vocês. É um tema que a gente já discute aqui dentro do SEBEX direcionadamente, diretamente há 4 anos dentro de uma certificação de governança clínica e do cuidado, mas é um tema que percorre todos os nossos programas de mentoria, de certificação, de discussões com os associados. Então, a gente fica muito feliz de estar aqui nesse momento, abrindo esse espaço, inaugurando e lançando a nossa certificação desse ano, quarta edição de uma certificação de muito sucesso. A gente tem aqui com a gente amigos, alunos, ex-alunos, pessoas que estão conhecendo o SEBEX e a certificação pela primeira vez. Então, são todos muito bem-vindos. E para discutir esse tema, acho que aqui a gente está com as melhores pessoas. A gente hoje vai falar um pouquinho sobre como que as organizações que são referência no Brasil discutem, aplicam governança clínica do cuidado nas suas realidades. Então, é um prazer contar com vocês. E esse é um espaço super de troca. A gente vai organizando. A Priscila também pode comentar um pouquinho sobre a dinâmica, sobre como que a gente pode participar dessa discussão, mas a gente gosta. O colégio é feito para a gente participar, para a gente trocar, para a gente ter essa discussão de governança, né, de todos os cantos do Brasil com vocês, na realidade, sendo aplicada na vida real das instituições. Então, estamos aqui com esse objetivo. Muito obrigada, Cristina, muito obrigada, Priscila, muito obrigada, Maluf, de novo, obrigada, Miguel. Priscila, o microfone é seu. Obrigada, Natália. Obrigada a todos. Bom, é muito bom estar com vocês. Como disse a Natália, ex-alunos, amigos, novas pessoas aí na jornada. Meus companheiros de jornada, Cristina e José Maluf, que estamos aí agora indo para a quarta jornada junto com vocês, na quarta edição. E nós falávamos antes de começar que a gente tem um convidado muito especial que está conosco desde o início dessa jornada, Dr. Miguel. Brincamos que dispensa a apresentação, mas eu não vou deixar de falar que para nós é muito importante tê-lo aqui conosco. Essa carreira construída com tanto louvor e sucesso e dedicação tem uma influência muito grande no contexto da governança clínica, e para a gente é uma questão importante discutir a questão da governança clínica como estratégia institucional dentro de instituições de saúde, e a gente não tem dúvida na hora que a gente foi discutir esse tema, e a carreira do Dr. Miguel fala muito a respeito disso. O Dr. Miguel é médico formado pela Unifesp, tem uma carreira sólida, mais de 20 anos aí de Albert Einstein, ocupou diversas carreiras dentro de prática médica, foi diretor superintendente, diretor técnico do Albert Einstein e hoje é vice-presidente da TribMB, e vai discutir um pouco com a gente hoje como a governança clínica dentro das estruturas que ao longo da nossa certificação, para quem já esteve conosco ou para quem estará conosco nessa jornada vai poder ouvir um pouco, a gente traz os conceitos basilares da formação, né, que a gente fala do framework que foi adotado aí quando construído desde o modelo do NHS com as inovações ao longo do contexto, mas também a gente discute o como tornar a governança clínica uma ferramenta potente e poderosa para a sustentabilidade das instituições. É um pouco disso que a gente vai discutir hoje com o Dr. Miguel. Doutor Miguel, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e vou deixar todo mundo que está aqui conosco, façam as suas perguntas, podem colocar no chat que a gente vai estar direcionando aqui os questionamentos para o doutor Miguel, tá bom? Obrigada, doutor Miguel, boa noite. E eu vou começar já com o nosso esquenta, dentro das organizações de saúde, doutor Miguel, o que que o senhor acha que é o maior desafio ao longo dessa jornada de entender que governança clínica é parte da estratégia institucional, né? Ser vista como estratégia institucional dentro do contexto de saúde, seja público ou privado, porque esse também é um detalhe que chama atenção quando a gente fala, né,
não é um contexto só de hospitais privados, só de serviços terciários, ele é de um sistema de saúde. Na sua opinião, o que que chama mais atenção nesse contexto? Tá bom. Bom, boa noite a todos e todas que estão aqui, né, na nossa comunidade. Boa noite, Priscila, Natália, Cris, que está aí também, e o Maluf, né? Queridíssimo Maluf. Eu me sinto, como eu participei de todas, né? Todas as turmas anteriores, eu me sinto realmente da casa, que eu acho que realmente eu dispensava a apresentação. Um prazer estar aqui com vocês hoje, muito obrigado pelo convite. Esse tema é um tema muito bacana da gente discutir, acho que foi, não sei se foi ideia da Pri ou de quem foi de colocar com esse tema assim e justamente que é a questão da primeira pergunta, né, que você está fazendo, Pri, que como isso é estratégico, né, para as instituições de saúde. Eu dei aula há muitos anos no MBA do Einstein, justamente falando sobre governança clínica, desde a época que o MBA era ainda juntamente com o INSPER, né? E depois a Cláudia La Selva, sua colega, né, ela montou aí um curso muito bacana para gestores, né? É um curso assim de média duração, ah, e que é muito concorrido, assim, é um curso que tem muita procura, né? Voltado para gestores, principalmente gestores hospitalares, né? E ela sempre me pediu para dar aula inaugural, né? E eu estou falando isso porque eu sempre começava a aula assim, falando sobre os papéis do gestor, né? Bom, o que que nós estamos fazendo aqui? Por que que a gente é executivo em saúde? O que que a gente se diz gestor na área da saúde, né? Quais são os papéis da gente, né? E eu tive assim a ousadia de enumerar esses papéis, sabe? E, e aí eu tinha um que era o número um, e esse eu falava assim, os outros podem, né, assim, você tem que acompanhar a parte financeira, tem que garantir um resultado, né? Você tem que ter uma meta financeira, tem que garantir os resultados, acompanhar o orçamento, sei lá, tinha que ter cuidado com as pessoas, então, tem metas, a gente tem obrigações com relação a recursos humanos, né? O número um era a segurança do paciente. E aí eu usava de alguns exemplos, né, de quando a segurança vai mal, o que que acontece, né? Eu vou dar um exemplo do que aconteceu há uns anos atrás, com uma companhia aérea americana, a United Airlines. Eu não sei se vocês lembram disso. Tinha um passageiro que sentou e tinha um overbooking, né? E aí chegou uma pessoa lá, né? Ela entrou no corredor, chegou e falou: esse lugar é meu. Ele falou: não, esse lugar é meu, né? Eu estava reservado. Esse indivíduo era, assim, não era um WASP, né? Um White American Protestant, né? Típico americano. Ele era um sino americano, né? Tinha um olhinho puxado e tal, tinha aquela carinha, né, de asiático. E ele era médico, né? E ele dizia assim: eu não posso falar assim, olha, tem overbook e o senhor tem que sair, a companhia tem a prerrogativa de tirar o senhor vai no próximo voo. Mas eu tenho um paciente me esperando, né? Era um voo, acho que de Nova York para Los Angeles. Eu tenho um paciente, eu tenho consulta quando eu chegar lá. Eu não posso atrasar esse voo. Eu tenho um paciente esperando. Não, o senhor vai ter que. Não tem jeito, o senhor vai ter que sair. Terminou assim, veio um sujeito da companhia aérea e pegou ele à força. Ninguém sabe exatamente o que acontece ali na hora, né? E de repente esse cara aparece com o nariz fraturado, sangrando, sendo arrastado, parecia que estava inconsciente, sendo arrastado pelo corredor assim do avião, né? Por um segurança da empresa. O CEO da empresa, logo em seguida, quando isso começou a tomar vulto nas redes sociais, ele é, se manifestou publicamente, né, e apoiando as pessoas que estavam ali cuidando da situação, né, os
os funcionários da United que estavam cuidando da situação, dizendo que eles tinham seguido os protocolos. É uma resposta que a gente vê muito comumente hoje em dia, né? Quando acontece alguma coisa, às vezes envolvendo a polícia, ou sei lá. As ações da empresa perderam de um dia para o outro mais de US$ 1 bilhão. Quer dizer, a empresa perdeu em valor, porque as ações caíram, o equivalente a US$ 1 bilhão de um dia para o outro. Eu acho que foi até mais, né, ao longo dos dias que se seguiram. Aí esse CEO teve que pedir desculpa, aí, né, imagina a confusão que foi depois, né? Como foi vexatório para a empresa, a reputação da empresa ficou abalada. Imagina quantos milhões de pacientes, não, perdão, de passageiros eles têm, né? E por conta desse simples evento, né? Eu posso contar o caso da Júlia Lima no Einstein, tem N casos assim, que um evento para tudo. Você está ali preocupado com a estratégia, com a execução, o que, que os concorrentes estão fazendo, para onde vai a saúde, né, o sistema de saúde, e de repente para tudo por conta de um caso, né, um caso catastrófico. O seu nome pode parar no jornal, né, pode ser por conta de um caso só. Então, por isso, segurança está sempre em primeiro lugar. Pelo menos eu sempre gostei de ensinar assim, né? Que a segurança tem que vir antes de tudo, né? A segurança, logicamente, a qualidade, qualidade, reputação, né? É, na, na, em todas as indústrias é algo muito importante, né? Acho que eu até não gosto de chamar de indústria da saúde. Uma hora a gente pode discutir a respeito disso. Mas no nosso setor de atividade, né, na saúde, que é muito mais do que uma indústria, né, mais do que em qualquer outra atividade humana, a gente precisa de confiança. Acho que assim, os paralelos são com a indústria da aviação e outras indústrias, assim, usina nuclear, né, coisas que podem causar grandes catástrofes, né, e matar muitas pessoas. Esses são paralelos, né, que acho que estão na mesma altura da saúde, do ponto de vista de como é importante a confiança. E a confiança vem da reputação. E reputação na nossa área a gente só consegue sendo consistente ao longo de muito tempo, né? É muito fácil perder a confiança, é muito difícil conquistar a confiança. E você tem que, para isso, demonstrar que você é confiável, você tem que ter números, indicadores, tem que ter fatos. Acreditação é uma das coisas, mas tem uma série de outras coisas, a acreditação está longe de ser suficiente. Tem que ter transparência, né? Tem que ter, de preferência, com benchmarks. Isso exige um investimento, exige muita intenção de quem está na liderança de uma organização de saúde, de colocar isso sempre em primeiro lugar. A gente tem organizações de saúde, ou qualquer tipo de organização de figura jurídica, né, em que a finalidade da organização ela pode ser diferente, né? Assim, se a gente puder classificar só de uma forma dicotômica, né, só em duas possibilidades, basicamente ela é com fins lucrativos ou ela é sem fins lucrativos, né? E isso importa muito quando a gente monta um mapa estratégico da organização, né? De onde a gente parte e onde a gente quer chegar, né? Quando a gente tem uma organização com fins lucrativos, a gente quer chegar no retorno do investimento para o investidor, né? Para quem colocou o dinheiro na organização, certo? Quando a gente tem uma organização de saúde sem fins lucrativos, a gente quer entregar saúde, e o dinheiro é o meio, né? Você parte do dinheiro, eu preciso de recurso para poder gerar, criar uma organização, colocar pessoas, processos, etc., e entregar resultados lá na ponta. Então, eu começo pelo dinheiro, eu não termino pelo dinheiro. Fins lucrativos, eu vou terminar no dinheiro, né? Em uma ou outra, você tem que entregar saúde, né? E em uma ou outra, se acontecer um
um caso catastrófico, e se ele for catastrófico do ponto de vista também de imagem para a organização, dá no mesmo, né? Por isso, a segurança, mesmo em organizações que têm fins lucrativos, ela vem em primeiro lugar, né? Tem que, assim, minha modesta opinião, tem que ser assim. Perfeito. Maluf, algum Muito bom. ponto? Sim, eu tenho 2 pontos, doutor Miguel. Antes de colocar os 2 pontos, eu acho que a gente precisava contar para o pessoal que nos está ouvindo o que é governança clínica. Ok? Qual é a origem da governança clínica, né? Então, para ser simples, nos anos mais ou menos 90, o sistema inglês de saúde percebeu que havia uma insatisfação muito grande dos seus usuários e havia muito efeito adverso, insegurança do paciente, então eles resolveram reformar o sistema inglês. E a reforma que foi criada é a implantação da governança clínica, que é uma organização que trabalha pela excelência dos resultados, oferecendo uma saúde sempre melhor. A governança clínica tem os seus pilares, depois nós vamos chegar aos pilares, né? Mas o grande mérito é unir os atores que participam dessa organização no sentido de engajá-los e responsabilizá-los por uma saúde sempre melhor, e isso tem uma metodologia que está nos pilares, que depois nós vamos descrever. Mas, em seguida, eu queria perguntar 2 coisas para o doutor Miguel. Primeiro, na nossa cultura, a diferença entre governança corporativa e governança clínica é clara? Ah, na minha opinião, não, Maluf. Ah, acho que eu não sei, possivelmente eu estou bem enviesado aqui na minha resposta, ok? Então vocês deem um desconto aí. Mas eu acho que principalmente porque a governança corporativa, que é muito importante para os sistemas de saúde, né? A gente tem que ter os princípios, os preceitos de governança corporativa, né? A separação do que é estratégico daquilo que é operacional, por exemplo, é um desses preceitos, né? Mas eu acho que se de um lado as organizações de saúde foram incorporando esses preceitos de governança corporativa, é um processo que ainda continua, né? A gente percebe que organizações com menos tempo de evolução ou menores têm um pouco mais de dificuldade ou demoram um pouco mais de tempo para incorporar a governança corporativa. Mas acho que isso já é uma boa prática, já é algo bem estabelecido nos sistemas de saúde aqui no Brasil, né? De outro lado, eu acho que os preceitos de governança clínica não estão bem assimilados por muitas das lideranças, especialmente aquelas que não têm uma formação assistencial, que podem estar muito alinhadas com governança corporativa, mas não entendem a importância da governança clínica nas organizações de saúde. Eu acho que são preceitos de governança distintos, complementares e os dois muito necessários. Acho que, assim, se você tem uma organização pequena que está começando, comece pela governança clínica e depois se interesse e vá atrás da governança corporativa. Porque, de novo, porque eu acho que segurança do paciente, ela não tem nada que esteja acima dela, né? Quando a gente trata de saúde das pessoas. Perfeito. Eu concordo bastante com você. A governança corporativa, na verdade, ela está preocupada em ver o resultado e a perenidade da organização, né? Exato. A governança clínica, que tem que ser apoiada pela governança corporativa, vê o desfecho clínico dos pacientes. Uhum. Né? Agora, uma outra pergunta. Você tocou bastante em segurança, né?
Eu tenho a sensação de que aqui no Brasil a gente está normalizando a insegurança do paciente. Insegurança. Por quê? Cada vez que a gente abre o jornal, tem um caso de problema de falha médica ou falha assistencial, qualquer que seja a falha, né? E o que a gente está vendo, na verdade, é a ponta de um iceberg, desde que há muita subnotificação. Muita subnotificação. E o professor Dario Ferreira, recentemente no LinkedIn, mostrou que 829 brasileiros morrem em instituições públicas e privadas por dia no Brasil por causas evitáveis. Evitáveis. Então, nós estamos perdendo parente por causas evitáveis, né? E que isso, no sistema privado, pode significar um custo de 11 bilhões de reais ao ano. Como a gente deveria atuar, já que vocês tiveram, nós tivemos, né, porque eu trabalhava com você no tempo da Júlia Lima, como é que a gente pode atuar no sentido de começar a reverter essa situação de insegurança através da governança clínica e do cuidado? Putz, isso aí é um grande problema, né, Maluf? Dentro do sistema do Einstein, né, eu pude perceber que é onde eu tive, logicamente, mais visão, né, sobre esse tipo de desafio, né? A gente lá, o Einstein tem hoje hospitais e unidades ambulatoriais no sistema público e no privado, né? No sistema público, tipicamente por contratos de gestão, né? Com secretarias municipais e secretarias estaduais de saúde, fazendo a gestão de hospitais, de clínicas, de UBSs, de AMAs, UMIs, etc. UPAs, né? E claramente a gente via que a gente pode colocar as mesmas pessoas, as mesmas lideranças que estão levando a cultura e os processos da nossa unidade mais diferenciada, mais antiga, mais evoluída, que é a unidade Morumbi, né? Que atende tipicamente pacientes privados. Também tem algum movimento de pacientes SUS lá, né? Por exemplo, hoje ainda tem um programa de transplantes lá. Mas quando você leva essas pessoas, esses recursos humanos e a cultura e os processos, né, para esse contexto do SUS, seja hospitalar ou ambulatorial, o limitante são os recursos, a quantidade de pessoas que a gente tem disponível para atender aquela demanda populacional, são os recursos físicos que a gente tem, né? O mesmo tempo que a gente tem disponível das pessoas para elas serem treinadas, né? E isso faz uma diferença grande, né? O que eu acho que trazia ainda isso de uma maneira mais que chocava ainda mais a gente é que a gente levava sempre levou para esse contexto do público, né? A mesma transparência, os mesmos processos de detecção de relatos sem relatos com segurança psicológica, né? A gente tem um sistema bem antigo lá que permite que você registre um evento adverso de qualquer nível de gravidade, pode ser um near miss, né? Se você acha que pode ser um evento ou que foi um quase evento, você registra de maneira anônima, né? Isso traz uma camada a mais ali de segurança psicológica para as pessoas poderem ser transparentes e registrar sem medo, né? E a gente sempre teve um rigor ali, um time, né? Quando necessário, até o time central ir até esse local, ir até o MBOI, por exemplo, para fazer todo o processo de investigação com análise de causa raiz, né? E chegando no final a uma conclusão. A quantidade de eventos, a quantidade de eventos adversos graves e catastróficos sempre foi diferente, bastante diferente, e a gente sempre interpretou como não
muito mais por uma diferença do ponto de vista de recursos do que de cultura. A gente sempre aplicou em todos esses locais, né? Todas essas unidades diferentes da organização, sempre não, na verdade, assim, desde que o doutor Antônio Capone Neto voltou do seu fellowship no IHI e voltou com uma proposta de um projeto, né, de organização de alta confiabilidade para o sistema Einstein, né, que a gente vem se comportando dessa forma e vinha se comportando dessa forma, normalizando, né, esse mesmo padrão para toda a organização. É, e, apesar do grande esforço, né, a gente conseguiu reduzir muitos números no Morumbi, reduziu também muito também os números nessas outras unidades, mas sempre com um desnível grande, né, justamente por conta dessa dificuldade dos recursos, né? Não sei se eu respondo sua pergunta com isso. Responde, sem dúvida, ajuda muito, mas vale a pena sensibilizar o pessoal que nos ouve, né, da importância da segurança do paciente, como você já fez, você enfatizou bastante isso, e a necessidade da gente entender, primeiro, que a gente erra, né? O médico erra, a enfermeira erra, o enfermeiro erra, o técnico erra. O primeiro passo é reconhecer isto e tornar este cuidado uma fonte de aprendizado para a instituição. Uhum. Não é para culpar ninguém, mas os erros, os audits, um dos pilares importantes da governança clínica, por exemplo, é o audit clínico, que é um pouco Sim. difícil de fazer. Então, podemos fazer um momento aqui? Eu acho que é o Podemos. momento, talvez, de falar um pouco de passar um pouco, assim, de uma maneira resumida aqui, esses princípios, né? Então, primeiro, sobre governança, primeiro, assim, didaticamente para todos que estão aqui, né? O Maluf contou muito bem ali a evolução do NHS dos anos 90 para cá, né? O NHS é um sistema 100% público na Grã-Bretanha, né? Ele é dividido por países e também dentro de cada país por regiões ou distritos, né? Mesmo Londres, por exemplo, é segmentada em alguns distritos diferentes, né? De acordo com o tamanho com agregados de população. Ele tem como princípio uma saúde integrada, então, desde o começo, desde os anos 30, 20, quando eles começaram a desenhar esse sistema, ainda antes da Segunda Guerra Mundial, eles já pensaram no sistema integrado com um papel importante do médico de família, né, que lá eles chamam de general practitioner, né? Nos Estados Unidos, houve um movimento com uma certa convergência, embora lá a medicina seja muito mais não, ela é praticamente toda privada, né, exceto pelo Medicare e Medicaid, que pegam ali populações mais específicas. Todo mundo tem que pagar por um plano de saúde, né, e o governo regula bastante, né, todo esse sistema de saúde, né, com diferentes tipos de plano, diferentes modelos de prestação também, né, especialmente pós-governo Obama, né, isso ficou bem diferenciado, embora hoje o atual presidente esteja tentando de novo destruir aquilo que ele chama de Obamacare, né. Mas lá, mesmo sendo um sistema privado, né, o que aconteceu em paralelo ao que aconteceu na Inglaterra é que o Institute of Medicine, que é um braço hoje ele é chamado de National Academy of Medicine, é um braço da National Academy of Sciences, né? Várias pessoas, vários experts nessa questão da qualidade e da segurança se reuniram nos anos 90 e chegaram a um consenso sobre o que é qualidade. Começou por aí, né? E eles estabeleceram ali 6 dimensões de qualidade, das quais, pasmem, mas a número 1 é a segurança do paciente. Mas são vários princípios que se repetem se a gente olhar lado a lado, assim, a governança clínica e a qualidade, como ela foi definida pelo Institute of Medicine, né?
Os dois são referências importantes globalmente, né? Mesmo aqui para o Brasil, para o SUS, a gente usa governança clínica, Institute of Medicine e IHI, né, com a ciência da melhoria, que foi uma evolução. Aliás, só para vocês entenderem, uma das pessoas importantes do Institute of Medicine nesse trabalho que definiu qualidade era o Don Barrick, que nessa época estava fundando o Institute for Healthcare Improvement, né? E com ele veio uma sistematização de conhecimento com formação técnico-profissional, com certificação profissional em vários níveis, né? Desse corpo de conhecimento em qualidade e segurança, que é chamado de ciência da melhoria, né? Bom, voltando para a governança clínica, são os seguintes princípios, né? Que também, como eu disse, tem um paralelo ali com a, o Institute of Medicine, e depois com tripla meta e quíntupla meta do IHI. São eles a eficácia, o Maluf já falou também aqui, da auditoria clínica, né? Então a gente tem que definir o que é cuidar bem e entregar um resultado, isso é eficácia ou efetividade. Auditoria clínica para a gente aprender a medir e medir corretamente de maneira sistemática e consistente o que é qualidade, estabelecer indicadores de qualidade e desfechos clínicos, agora também desfechos relativos à experiência do paciente. O pessoal do VBHC chama de PROMs e de PREMs, né? Então, auditoria clínica. Gestão de riscos, assim, eu identifico riscos, né? Tipicamente, antes deles acontecerem, através de auditorias de processos, pode ser também retrospectivamente, mediante um caso de um evento adverso em que eu mapeei um risco e aí eu vou começar a tratar desse risco, né? Educação e treinamento, logicamente, né? Tem a ver também com essa abordagem do IHI de capacitação de pessoas, né? Inclusive, especificamente como referências em qualidade, né? Profissionais que dedicam part-time ou full-time se dedicam à qualidade e segurança, né? A fazer auditoria, a medir as coisas, a treinar outros profissionais. A experiência do paciente e envolvimento do público, e aqui é importante, né, a visão que é uma visão muito ousada, e eu, pelo menos na minha percepção, os diferentes componentes do NHS, né, NHS da Escócia, por exemplo, eles têm uma obsessão verdadeira ali por envolver a comunidade. O que é envolver a comunidade? Isso passa até pela definição assim, o que é saúde, né? É cuidar de quem está doente, cuidar de quem está, sei lá, de um paciente que pode vir a ter diabetes, hoje ele está obeso, ele tem uma glicemia um pouco, ele tem um pré-diabetes, ou é ir além disso, né? É ir cuidar de um outro nível de política de saúde, onde a gente está falando de educação, alimentação, educação para melhor alimentação, meio ambiente, e se envolver até politicamente com as decisões que vão impactar, com segurança pública, né? Também, assim, neste conceito, também passa a ser um assunto de saúde, né? Passa a ser uma responsabilidade nossa, enquanto profissionais de saúde, a gente se envolver com isso. Aqui no Brasil, a gente está um pouco longe disso. Mas a gente tem exemplos assim de instituições que estão presentes em comunidades e cuidando da proteção à criança, a proteção às mulheres, né, de educação para o trabalho, buscando oportunidade de trabalho para as pessoas, né, educando do ponto de vista alimentar, né, trazendo esporte, por exemplo, para a comunidade. Então, é algo, acho que é muito diferenciado. É antigo, né, como o Maluf colocou, esse conceito, mas ele é muito diferenciado lá na Grã-Bretanha. Depois tem a gestão de pessoas, né? Hoje tem um paralelo ali com a quíntupla meta, com a quarta meta, que é
bem-estar dos profissionais, a saúde, que inclui saúde e saúde mental, né, dos profissionais de saúde, né, que é a força de trabalho que permite a gente a fazer health e healthcare, né, saúde e cuidar de pessoas enfermas, né. E por fim, como a gente usa informação e tecnologia, né. Hoje, cada vez com a disponibilidade de mais dados, a gente usa muito pouco do que tem disponível, mas acho que todos percebem aqui como está havendo um grande investimento nisso, inclusive agora com inteligência artificial, que permite a gente lidar com mais facilidade ainda com Big Data, né? Essencialmente, são esses elementos da governança clínica. Só para lembrar da quíntupla meta também para vocês, né, que acho que, como eu disse, tem um paralelo, a qualidade, segurança e experiência do paciente é número 1, a segunda é a redução do custo per capita, que eu acho importante, né? Hoje é algo que acho que está sendo mais valorizado pelo próprio National Health System, né? Mas ela é importante como elemento de qualidade. A gente não quer fazer qualidade a um custo exorbitante, né? A gente quer fazer. Se a gente cuidar bem dos pacientes, por definição, os custos vão cair, né? Se não estão caindo, é porque alguma coisa tem errado. Provavelmente a gente não está cuidando tão bem. Terceiro, saúde populacional, e ela é um driver para melhorar a saúde e reduzir custo, logicamente, né? Isso diz respeito à prevenção, à vacinação, autocuidado, né? Abre um leque grande aí. Essa era a tripla meta, depois ela foi acrescida de uma quarta meta, que é a saúde e o bem-estar dos profissionais de saúde. Infelizmente, hoje a gente tem números próximos de 50% no Brasil e no mundo de burnout médico, de burnout de enfermagem e outros profissionais assistenciais. Uma busca desenfreada por produtividade. Nada contra a gente ter produtividade neste país, mas a gente não pode. Essa produtividade não pode ser puxada meramente para garantir lucro, né? Esse é há uma crítica crescente em relação a isso e um clamor para que a gente redesenhe os sistemas de saúde para a gente não focar no lucro. O nosso foco tem que ser na saúde do paciente, né? E por fim, a quinta meta, né, que é muito importante, eu acho que ela é tão importante que ela quase que engloba todas as outras, que é equidade em saúde, né? E aí a gente tem aí uma série de questões para tratar, inclusive com relação à diversidade e inclusão, né? Maluf, eu falei demais aqui, desculpe. Não, foi ótimo, sensacional. Agora a Priscila quer abrir, porque nós já falamos demais. Agora vamos ouvir as perguntas, né? Por algum tempo. É isso, Pri? Isso, Cris, É, vai lá. é isso. Bom, acho que aqui não temos os nomes completos, mas vamos lá. Falando de recursos, temos muitos recursos, principalmente tecnológicos, mas cada vez menos tempo dos profissionais junto ao paciente, né? Começando pelas consultas, quantidades de exames solicitados, intervenções realizadas e mais posições. Isso é um desafio, né, Miguel? Sim. Perfeito, acho que, nossa, essa pergunta é ótima, mas se a gente for mergulhar nela, a gente não vai falar de mais nada aqui. Eu tenho acompanhado um movimento, e acho que a gente tem que criar o nosso movimento aqui no Brasil, né? Na verdade, é mais de um movimento. Tem um movimento que começou na Itália, com um italiano médico que entende muito de medicina, mas provavelmente também é um cara que gosta muito de mangiare bene, né? E ele pensando em todas as vantagens do slow food, né? Uma comida mais feita aos moldes da mama no passado, né? Sem muita
precisão, mas com muito amor, né? E sem muita pressa, né? Nada de fast food, né? O contrário. Ele pensou, e falou: está na hora da gente lançar um movimento de slow medicine, né? E o que é o slow medicine? Imagina assim, no passado, o médico tinha 1 hora de consulta, um médico de família, era uma figura comum, né? No Brasil, em São Paulo, né? Não é esse médico que a gente faz a residência de médico de família, né? Mas era um clínico geral, né? Às vezes era até um generalista, né? Mas que por estudar e pela experiência, conhecia a família inteira, conhecia os detalhes do paciente, sabia que aquele paciente parou, está descompensado da insuficiência cardíaca porque deve ter parado de tomar remédio ou porque assim, não aderiu à dieta hipossódica. E porque tem um contexto por trás, porque tem um problema na família, tem um filho que está com problema, e a mama não tá lá cuidando do filho, sei lá, e as coisas desandaram, né? Ou porque ele está com problema financeiro, de repente. Parou de tomar remédio porque, né? Ou não tem mais alguém para ajudar, um cuidador para ajudar. Isso era o slow medicine. E quando esse médico recebia esse paciente no consultório, ele tinha 1 hora para conversar e ele sabia toda a história, né? Era tudo no papel, vamos lembrar disso, né? Ele tinha que escrever tudo no papel. E ele atuava na causa, ele ia resolver, ele ia se envolver com a questão social da família, ia ajudar a achar uma solução para aquele paciente para ele voltar a aderir ao tratamento, não complicar e não ser internado e não gastar um dinheiro, tá certo? Hoje, com o médico tendo que fazer a consulta em 15 minutos, né? E com uma fila de pacientes esperando, insatisfeito lá porque está esperando, ele já sabe que não vai conseguir falar com o médico, tirar as dúvidas que ele precisa, depois ele vai chegar em casa e vai levar para a bronca da esposa porque não perguntou tudo o que tinha que perguntar. E esse médico, nesses 15 minutos, teve que ficar lá na frente do computador digitando um monte de coisa, porque senão ele não recebe, né, pela consulta. Esse é um cenário que eu comecei aqui hoje falando, para vocês lembrarem, né, que eu não uso a palavra indústria da saúde, como eu não uso prestadores ou provedores. Se vocês me chamarem de provedor, eu vou ficar agora ofendido. Eu sou médico. Um enfermeiro é enfermeiro, ele não é provedor, ele não é prestador. A gente não tem um contrato para prestar um serviço. Prestei o serviço, ganhei meu dinheiro. Eu não sou chaveiro, né? Um enfermeiro também não é, também não é um chaveiro. Conserta a minha chave, faz uma cópia e eu te pago pelo serviço. A gente não é pago pelo serviço, a gente é vocacionado. A gente fez a escolha difícil de trabalhar, fazer uma faculdade difícil, ter que aprender um montão de coisa, depois sofrer a injúria moral que a gente sofre no dia a dia, né? Às vezes agressões morais e até físicas, né? E para ganhar pouco, nada que compense tudo que você gastou de tempo, de esforço para se formar como profissional, né? Porque você é vocacionado. Agora, quando você deixa de ser valorizado e quando você é instrumentalizado e deixa de existir aquele momento sagrado, valorizado pela sociedade, que é o médico encontrando com o paciente e fazendo e usando tudo que ele tem na sua cabeça para tentar ajudar esse paciente, seja tecnicamente ou seja até emocionalmente, isso machuca a gente. Tem um monte de gente hoje, então, entrando em burnout, entrando uma coisa até pior, né? Começando com algo que a gente chama de injúria moral, que é algo muito mais profundo, dolorido. Tem ideação suicida entre profissionais de saúde por conta disso, né? Essa é uma questão que tem a ver assim, com a necessidade de um redesenho do sistema de saúde, de a gente voltar a ter os valores, voltar sim, a priorizar a segurança, a qualidade, a vida do paciente, porque nós não somos uma indústria, né? Então, quando a gente fala de recursos, né, o que é o slow medicine
propõe, assim, se a gente voltar às bases, ninguém provou isso que eu estou falando do ponto de vista numérico, tá? Ninguém conseguiu fazer as contas ainda. Mas eu suspeito fortemente, né, até conhecendo alguns médicos que praticam assim aqui em São Paulo, que gastam mais tempo com o paciente, os pacientes desses médicos descompensam menos, complicam menos, internam menos. Assim, o grande ofensor, né, vamos combinar aqui, que é a internação, é a hospitalização. Esse é o grande ofensor. Existem outras coisas também. Na medida que os médicos vão sendo apertados do ponto de vista econômico, né, para sobreviver, eu acho que não é consciente. É interessante porque a gente estava falando com uma amiga aqui, e estava falando sobre as pedrinhas na vesícula dela, né? E a gente tem conversado sobre isso, sobre algumas iniciativas de hospitais. Um deles é o próprio Einstein, né? No sentido de reduzir superindicação cirúrgica. E para mim, esse é um retrato, no caso da colicistectomia, de como é tipo um ser querer querendo, né? Não acho que foi por mal, ou porque os médicos estão dizendo assim, intencionalmente, as operadoras estão fazendo isso, então eu vou devolver indicando mais cirurgia, né? Alguns acham até que fazem isso, mas as sociedades não. E o que aconteceu com o tempo é que, no meu tempo de formado, assim, você só indicava colecistectomia para uma paciente típica com colecistite crônica calculosa, com pedreira na vesícula, se ela tivesse, ela teve uma pancreatite ou ela está com uma colecistite aguda, senão você não fazia cirurgia. Hoje, se você tiver, com o tempo, essa indicação foi sendo ampliada. Não, mas um dia um microcálculo pode causar uma lesão no Wirsung, e aí você vai ter uma pancreatite, e ela pode ser uma pancreatite necrosante, né? Ou necrohemorrágica, você pode morrer por conta da pancreatite. Então, tira-se todas as vesículas. Chegou ao cúmulo de, em alguns casos, e isso a gente conseguiu reverter lá no Einstein, né? Eu faço um ultrassom, não vejo cálculo nenhum, vamos fazer uma ecoendoscopia. A ecoendoscopia foi inventada para olhar pólipo de vesícula, não para fazer diagnóstico de cristal, de cristal flutuando ali dentro da vesícula, né? Microcálculo. Mas em alguns serviços está sendo usado para indicar colestectomia, para quem logicamente não precisa tirar a vesícula, né? Lembrando assim, que tirar a vesícula não é um órgão, é diferente do apêndice, que talvez não tenha função para a gente, né? Fisiológica. A vesícula tem muita função fisiológica e muita gente entra numa síndrome pós-colecistectomia e sofre muito com isso, né? No dia a dia. Então, você provoca dano no paciente, faz uma cirurgia desnecessária, porque houve uma ampliação da indicação cirúrgica ao longo do tempo, provavelmente, entre outros fatores, mas provavelmente também impulsionado por essa pressão dessa indústria que ela só foca no dinheiro, né? E com uma fragmentação que faz assim, o hospital quer puxar dinheiro para ele, a operadora quer puxar dinheiro para ela, a indústria quer puxar o dinheiro para ela, né? E médicos e profissionais de assistência estão ali no meio, né? Estão sofrendo, paciente e médico estão ali no meio sofrendo, né? Então, assim, como eu falei, é uma discussão que a gente pode tomar aqui o tempo. Eu coloquei as coisas que mais me apaixonam aqui. Não sei se eu respondi a pergunta do colega que fez essa pergunta aí, tá bom? Miguel, por Mas falar acho em que eu toquei empatia, na questão do tempo, da tecnologia, das intervenções desnecessárias, dos recursos. com certeza. É, por falar em paixão, tem uma pergunta aqui, eu vou inverter, porque eu sei que você também adora falar sobre isso, que é o seguinte: considerando que, diferentemente de muitos sistemas internacionais, os hospitais privados brasileiros operam majoritariamente com corpo clínico aberto, eu sei que você gosta desse assunto, quais estratégias são mais eficazes para promover o engajamento médico em protocolos institucionais e fortalecer a governança clínica sem comprometer a autonomia do profissional?
Sim, perfeito. Não, bom, primeiro que quem perguntou está colocando algumas premissas que eu acho que são nobres aqui, né? Acho que uma das injúrias que eu estava me referindo agora há pouco é justamente essa sensação de perda de autonomia, né? A pressão pelo resultado, para quem trabalha num pronto-socorro, não sei se tem alguém aqui, alguns com certeza trabalharam em pronto-socorro, sabe do que eu estou falando, né? Aquele monte de ficha e ninguém quer aumentar o headcount lá de médicos atendendo na porta, e você tem que aumentar a sua produtividade. Aí sempre tem um gestor ali que está de olho em você, está comparando a sua produtividade com a do outro. É uma pressão imensa, né? E que leva, entre outras coisas, a essa sensação de perda de autonomia, perda até da identidade como médico. Muita gente que... Eu falei de vários efeitos, né, que tem essa injúria moral e esse burnout, né? Mas um dos que é muito importante é o planejamento de abandono da carreira, né? E há uma preocupação com números nos Estados Unidos. Logicamente que aqui a gente não tem números, né? Mas acho que a preocupação aqui é a mesma, de um apagão de médicos no futuro, né? Pelo menos de médicos qualificados para fazer o que a gente, para tocar o que a gente precisa que seja tocado aqui do ponto de vista de saúde no país, né? Porque muita gente não aguenta, né? Fica desencantado, sonha com algo enquanto está na faculdade de medicina e depois, quando vai para a vida prática, né, percebe que é uma grande desilusão, né? É, ah, eu acho que eu perdi o fio da meada aqui, Cris. Me ajuda com a pergunta de novo? Era para perguntar a questão do corpo Ah, clínico sim, de aberto, né? médico Como é que você contratado, engaja, corpo clínico como é que você aberto, né? engaja o corpo clínico aberto? Então, acho que, primeiro, o princípio mais importante está aqui na própria pergunta, né, que é engajar o corpo clínico, né, seja autônomo ou seja contratado. Quem acha que ter um corpo clínico contratado engaja mais fácil, está bastante enganado, né? Na minha percepção, ou na minha experiência, tá? É mais difícil até você engajar o contratado do que o autônomo, né? O corpo clínico contratado muitas vezes tem essa mesma sensação de perda de autonomia, né? Porque o gestor que pensa, né, o líder que pensa, eu prefiro ter médico contratado porque eu mando nele, cara, aí já começou errado, né? Isso leva a essa injúria moral, a perda de autonomia, sensação de que, putz, não foi para isso que eu me formei, né? Para ser mandado por um cara que está olhando para o dinheiro e eu estou aqui para cuidar da saúde do paciente, né? É, e médico autônomo, putz, como é que eu vou controlar um médico autônomo? Tanto contratado como autônomo, você controla com engajamento. O que esse cara, esse Miguel está falando de engajamento aqui, né? Engajamento é assim, você consegue que o médico seja engajado e cumpre as causas que a instituição ou o diretor médico está ali propondo, na medida em que você envolva o médico no problema e na solução, né? Por exemplo, quando a gente desenha protocolos, guidelines, care pathways, o que for, e chega para mim e fala, eu chamei um especialista, eu fiz isso, tá? E me arrependi amargamente. Isso aconteceu com o protocolo de AVC há muito tempo atrás. Foi uma maravilha o resultado final de toda essa epopeia do AVC, que a gente conseguiu uma acreditação, os médicos estavam felizes, os resultados clínicos melhoraram, foi sensacional. Só que no meio disso, como é que eu comecei? Vou pegar um cara que eu acho que todo mundo vai respeitar, porque ele participa do Stroke, lá do guideline do Stroke, que hoje chama Getting with the Guidelines, né, lá do American Heart Association. Chamei o cara, né, e falei, pô, você é o cara que mais entende protocolo de AVC aqui no Brasil, ajuda a gente a fazer um protocolo aqui para o Einstein, né? Ele fez, ele até conversou com alguns médicos, e aí o protocolo não teve aderência pelo corpo clínico. Vários elementos importantes do protocolo eles não estavam fazendo, eles continuavam fazendo da cabeça deles. E quando eu reuni todos para conversar, o que está acontecendo? Por que não, né? O resultado não era esse que a gente estava esperando. Você, Miguel, você desrespeitou a gente.
como assim, né? Tô aqui falando com vocês, trocando. Não, você chamou um cara, isso foi uma bofetada na nossa cara, como se a gente não fosse. Nós aqui tem, ó, esse aqui é professor, aquele é livre docente, não sei o quê, esse aqui faz pesquisa com AVC. E você não falou com a gente, você não envolveu a gente, você chamou um expert para ensinar a gente como cuidar de AVC. Então, tá aqui uma contraproposta. Vocês topam vocês escreverem o protocolo, né? A gente pega todo o material que o nosso expert juntou, eu dou para vocês, vocês fazem todos os ajustes. Eu prefiro um protocolo que alguém pode criticar, mas que vocês vão aderir, a gente vai melhorar ao longo do tempo, do que algo que pode parecer perfeito, mas que não tem adesão, né? E foi um grande sucesso depois. Me perguntem o que que eles mudaram no protocolo original. A única diferença que aconteceu é que eles passaram a aderir. Por que que eles aderiram? Porque eles foram envolvidos. Essa é a grande lição. Isso gera engajamento. Médico quer, quem vai fazer gestão de corpo clínico, que é uma parte importante da governança clínica, tem que gostar de médico, número um. Número dois, tem que procurar entender tem que ter empatia com o médico, tem que procurar entender como o médico pensa, né? Médico quer protagonismo. Originalmente, eu não sei, né, os médicos estão se formando hoje, pode ser que tenha gente que, eu vou fazer medicina porque eu vou ficar rico, né? Não sei de onde tirou essa informação. Se for pela média, com certeza está mal formado. O que gera engajamento é protagonismo. O médico resolveu fazer medicina lá atrás porque ele era vocacionado, né? E porque ele é vocacionado, ele quer ter protagonismo, ele quer fazer uma diferença. Por mais que as pessoas. Pô, esses caras não é do mundo real, médico, eles estão tudo iludidos. Sim, são todos iludidos, mas é assim. Eles querem ter protagonismo e, se não envolver, eles não vão aderir, eles não vão se engajar. Ok? Perfeito. É, Doutor Miguel acabou respondendo algumas. Eu estou adorando que as pessoas estão perguntando e está vindo pergunta de tudo quanto é jeito. Está vindo no chat, está vindo no WhatsApp, eu estou Ai, que adorando. bom. Que bom. E o doutor Miguel acabou respondendo a pergunta que dois colegas acabaram fazendo no chat e no WhatsApp. E eu vou aproveitar e fazer mais uma pergunta que vai um pouco complementando o que o senhor colocou. O André, ex-aluno da certificação, fez uma pergunta que acho interessante, até pelo momento que a gente está vivendo, e reforça um dos pilares da governança clínica que tem relação importante com a educação, que é em relação aos colegas, no momento em que os recém-formados não se interessam ou não conseguem acesso às residências, isso vai causando a fragmentação do cuidado em jornadas que se enfraquecem pela falta da especialidade. Como que você enxerga isso ao longo do tempo em que as jornadas específicas ou estabelecidas, seja na cirurgia plástica, na dermato, ele cria, né, essas jornadas direcionadas acabam se excluindo por essa falta ou da residência ou da especialização. Como que você enxerga esse momento? Eu entendo que isso está muito direcionado para a medicina, mas a gente está vivendo um momento bem peculiar nas outras disciplinas também. Como que o senhor enxerga esse momento que a gente está vivendo na educação? Eu me enxergo como uma tempestade perfeita. São muitos problemas que se sobrepõem, né? Tem residência de menos, né? É interessante porque muitas residências não conseguem completar, não conseguem preencher todas as vagas, ao mesmo tempo que isso está acontecendo, né? Ao mesmo tempo que tem médicos tentando e que não conseguem, tem residências que não conseguem preencher suas vagas. Acho que tem uma questão de inequidade, má distribuição geográfica, né? Todo mundo quer estar em São Paulo, quer estar nos grandes centros, que já tem uma densidade médica, né? De médicos por 10 mil habitantes, bem maior do que o resto do país. Assim, chega a ser mais que o dobro de uma ponta a outra, né?
E aí tem uma questão, tem uma outra questão, um outro problema, que é a qualificação das faculdades de medicina e mesmo até de algumas residências médicas, né? É só ver o que aconteceu aí na avaliação dos cursos de medicina, quantos cursos não atingiram a nota mínima ali de 3, né? Que foi é até vergonhoso, né? Ah, honestamente, eu não sei nem por onde começar a resolver esse problema. O Brasil, indo desse jeito, não adianta ter mais médicos, eu acho, né? A gente já está com superpopulação de médicos em alguns lugares. O que não, nesse contexto aí de apertar o salário médico para baixo, também só dificulta um pouco mais, né? Enquanto que tem regiões do Brasil onde falta médico, né? Então, eu acho que tem coisas que a gente pode fazer para mitigar, né? Eu acho que tem iniciativas ou ideias de melhorar o conhecimento do médico enquanto ele está em formação ou depois que ele se formou e ainda não fez residência por qualquer que seja a razão. Tentar ver se a gente consegue pôr alguns desses médicos para dentro da residência, talvez aumentar a vaga de residência, porque assim, aumentou o aumento do número de vagas de residência aconteceu assim, e o de graduandos aconteceu assim, né? Então, esse gap vai continuar aumentando. Vocês devem. Eu tive um insight assim ontem, né, que eu queria compartilhar a respeito disso. Especialmente quando a gente está assim numa situação de atender muito paciente, que é o comum no pronto-socorro, né? Quando a gente está de plantão, eu passei por isso, assim, situações em que o paciente, eu não percebi um diagnóstico e depois fiquei me mortificando. A gente adora se culpar e sofrer com isso, né? Como médicos. E eu lembro do doutor Oswaldo Ramos, né, o professor Oswaldo Ramos, me falando assim, cara, não fica assim, porque no pronto-socorro, assim, o cara chegou com dor epigástrica, você não tem que pensar em infarto agudo do miocárdio, você tem uma fila de pacientes esperando, você tem que tratar como uma síndrome dispéptica alta, né, isso aí é uma úlcera, sei lá o quê, dá antiácido, deixa o cara ali em observação enquanto a dor não melhora. Eventualmente, se não melhora, alguém vai fazer um eletro, pô, tá um infarto de parede inferior, que foi o caso, tá? E eu fiquei, uau, até hoje eu lembro do caso, pra vocês terem uma ideia, eu era residente na época. Essa mentalidade de fazer o diagnóstico pela média, pelo mais comum, né, e não pela boa medicina que a gente aprendeu, ou deveria ter aprendido na faculdade de medicina, é o que impera nesse. Esse é o mindset que impera nesse contexto dessa medicina industrializada, né? A gente vai pelo mais comum. E o insight veio assim: eu estava vendo uma pessoa, fiquei todo, né, sensível ali, empático, com uma mãe de um paciente que tinha uma doença rara, né? Aliás, tem um relato assim na Veja dessa última semana, né, de uma paciente com uma senhora com uma doença rara e como ela, né, tudo que ela teve que vivenciar e de dificuldades, como ela foi superando isso. As pessoas que têm doença rara, elas acabam se juntando em associações para se defender, né? O que elas podem fazer, né? E doença rara, que é, por definição, pô, é uma doença rara, né? Caramba, deixa para lá, né? Isso não é tão relevante para a saúde. Mas quando você junta todas as doenças raras e todas essas pessoas que estão nessas associações, elas são uma minoria tão pequena assim, elas são relevantes, né? Tirando o interesse da indústria que está por trás, né? Durante muito tempo, as doenças dessas pessoas, a saúde delas foi negligenciada, né? Elas também têm direito à saúde, né? Isso está na Constituição, né, do país, que define o SUS, né, define o sistema de saúde. Elas também têm direito. Quando a gente resolve fazer essa medicina de massa, né, industrializada, elas ficam à margem. Ou não é só doença rara, né? Assim, a gente nunca vai fazer um diagnóstico
de uma condição horrível que pode acontecer com muitos de nós, que é um aneurisma dissecante de aorta. Você precisa ter médico bem formado para pensar nisso. Senão você come bola e o paciente morre. E por que ele tem que morrer? Porque culpa dele, né? Que resolveu ter uma doença que não é tão comum, né? Ou que é a segunda ou terceira hipótese diagnóstica. O que é isso? A gente precisa elevar o nível de formação médica. A gente precisa voltar um pouco às bases da medicina, da boa medicina, né? Ela não pode ser uma medicina de médias, do mais comum ou de massa. Eu já estou um pouco verve, né, Maluf? Não, você está Boa. maravilhoso, Tá ótimo. mais do que normalmente, Miguel. Injuriado. Inspiradíssimo. Bastidores aqui dizendo que você é inspirador, mas hoje você está fora do comum. Não vou dizer do normal, mas fora do comum. Superlativo. A gente ficaria aqui ouvindo o senhor a noite inteira, mas eu vou aproveitar, talvez, a pergunta de milhões focada em governança clínica, que todo mundo que pudesse ter um pouquinho desse contato, dessa jornada, de todo esse trabalho que você teve ao longo dos anos. É, Se a gente tivesse que falar sobre uma escolha inegociável, sobre valores inegociáveis na governança clínica nessa sua jornada, você falou bastante no começo sobre as questões relacionadas à segurança do paciente. A gente sabe que por todas essas pressões, você falou bastante ao longo da jornada. Como que você traria, e essa é a pergunta da plateia, tá? Foi uma pessoa que está nos assistindo que trouxe, qual é a dica que você daria para isso? Assim, eu tenho que escolher uma escolha inegociável, é isso? Ou mais de uma. Ou mais de uma, tá bom. Acho que eu falei bastante aqui da segurança do paciente, né? Eu acho que não preciso repetir. Eu acho que tem uma outra que é a transparência, né? Eu tive um momento que foi importante para eu me definir para mim mesmo, né? Que foi o dia que a Júlia Lima faleceu. E eu entrei na sala cirúrgica, eu não conhecia ela, não sabia o que tinha acontecido, né? Sabia que uma paciente tinha morrido na mesa cirúrgica e que ela tinha 27 anos. Quem trabalha em hospital sabe o que eu estou falando, né? Quem que já trabalhou em centro cirúrgico, em gestão, isso, até que prove o contrário, é um evento adverso catastrófico. E a instituição tem responsabilidade. A gente tocou um pouco de leve aqui. Eu não falei, mas não sei se a Pri ou a Cristina que falou aqui sobre a questão, a importância dessa questão da segurança psicológica e da cultura justa, né? Pela qual cultura justa significa que a falha está nos processos. Acho que o Maluf também falou um pouquinho aqui quando ele falou da governança clínica na Inglaterra, né? Ela está a responsabilidade da alta gestão. A alta gestão tem que zelar pelos processos de segurança, por uma rede de segurança que ampare o paciente e os profissionais de saúde. Nunca um médico ou um enfermeiro. Eu lembro de um caso assim de uma enfermeira que administrou glicerina endovenosa no paciente. E o detalhe assim é que o frasco de onde ela aspirou a glicerina era igual o frasco de onde ela deveria, era igualzinho o frasco onde tinha água destilada para ela diluir uma medicação. Ela diluiu com glicerina ao invés de água destilada, injetou no paciente, o paciente morreu. Isso virou manchete de jornal. O Corém crucificou essa enfermeira, coitada, culpou ela, tirou o registro, falou que era uma falha abominável que ela tinha, que era uma falha pessoal abominável que ela tinha cometido. Essa enfermeira era mãe solteira, ela tinha uma filha de 10 anos, eu lembro dessa história, e ela cometeu suicídio. Ela teve uma injúria moral grave, né? Ela não conseguiu lidar com a culpa, e a culpa era dela para começo de conversa, né? A culpa é lógico que tem que ter o responsável, né? A cultura justa não assume que existe
culpa, mas ela assume que existe responsável. Culpa, não assume que existe culpa no sentido assim, ninguém fez isso de propósito. Né? É lógico que ela não fez de propósito. E onde é que, se não foi a responsabilidade... Cara, a responsabilidade está em quem fez com que tivessem 2 frascos, um com água e outro com glicerina, porque era uma questão de tempo até alguém cometer esse erro que ela cometeu. Qualquer um poderia ter cometido esse erro. Né? E se tem que ter um responsável final, é o líder máximo daquele hospital, daqueles pronto-socorro, daquela organização de saúde. Aqui no SEBEX, pessoal, que eu estou dizendo para todos nós aqui, assim, é com a gente. Nós somos líderes. Nós estamos aqui falando de como é ser líder de saúde, vocês estão fazendo curso, porque a responsabilidade também, se não é de vocês hoje, vai ser o dia que vocês assumirem a responsabilidade por um... E remete de novo àquilo que eu falei no começo, né, sobre por que segurança está em primeiro lugar. Segundo, é transparência, né? Então, eu estava falando aqui da Júlia Lima. Então, naquele momento que ela faleceu, eu estava aqui naquela situação e eu perguntei para a enfermeira-chefe do centro cirúrgico, né, sobre a família, né? E o cirurgião que tinha tomado algumas decisões um pouco incautas que, quando a gente foi fazer a análise de causa-raiz, a gente vê que aquilo contribuiu. Nunca é uma causa só, né? São várias falhas de cuidado que acabam levando a um erro grave. Ele tinha uma falha que dependeu, que foi um ato dele, né? Foi um descuido dele, né? Esse cirurgião, acho que ele já estava sentindo culpa, e ele estava no telefone gritando com alguém que estava do outro lado do telefone, ele era na UTI, dizendo que a culpa era deles. Né? Mas gritando, ele estava absolutamente fora de controle. Ela falou assim, doutor, ele já contou para a família. Eu falei, ele estava nesse estado? Falou assim, e falando isso que ele está falando no telefone, que a culpa é dos médicos da UTI, etc. Eu falei, putz, o que eu faço, né? Eu vou lá contar para a família? Bom, saí lá fora, né? Procurei a família, estava o pai dela, o Chico Lima, a Sandra Lima, os filhos, né? O Ricardo e o Rodrigo Lima, que eram, diria assim, 10 centímetros mais altos do que eu, e com cada um com pelo menos 10 quilos a mais do que eu. E eles estavam, logicamente, muito tristes e furiosos, né? Porque não era esperado que acontecesse aquilo, era um procedimento, ela estava sendo cirúrgica para um procedimento eletivo, né? E foi internada por uma questão que não era grave, né? E aí eu fui lá e falei, olha, vocês sabem do que aconteceu, que ela faleceu, né, a Júlia, eu tô aqui para dizer que eu sou responsável. Eu estava com a Cláudia Garcia, né, que era responsável pela qualidade, e eu era responsável, na época, pelo corpo clínico e pelo hospital. Eu falei, nós somos responsáveis, né? Não é o pessoal da UTI, né? Nós somos responsáveis porque a gente precisa garantir uma rede de segurança. Nós não sabemos o que aconteceu, a gente vai fazer uma investigação. A gente tem gente treinada para fazer essa investigação, a gente se preocupa muito com isso. Cada evento que acontece, a gente vai atrás, investiga, e a gente é absolutamente transparente. Eu me comprometo com vocês que a gente vai ser transparente. Né? E a gente foi. E como resultado de uma série de ações aí que a instituição tomou na época, até hoje a gente tem um conselho chamado Conselho Júlia Lima para a Segurança do Paciente. É o nosso conselho de pacientes que lida com as questões de segurança do hospital. Eles fazem sugestões. Eles sugeriram, foi a partir desse conselho que saiu o código hemorrágico, que fez a Cris conhece bem, né? Ele é um código muito dependente de hematologistas, né, Cris? E ele levou a uma redução para quase zero dos eventos adversos graves e catastróficos que envolvem hemorragia no hospital, né? Isso reduzir sozinho 30% dos eventos adversos graves e catastróficos do sistema do Einstein. Mas uma série de outras iniciativas que melhoraram a segurança do paciente. Por muita
é, a- a- por, por uma magnanimidade assim fantástica da família, que achou que isso era uma forma de honrar a memória da Júlia, né? É, uma confiança que eles depositaram na gente naquele momento ali. Que, imagina, assim, morreu sua filha, e você, especialmente para o pai, né? E você deposita a confiança. Olha, eu vou dar uma chance de vocês mostrarem que vocês estão tentando fazer a coisa certa, né? Então, transparência. Bom, transparência a gente precisa para tudo, né? Precisa para o governo, para os três poderes que a gente tem no país, precisa para todo mundo. E precisa muito na saúde também, né? E por fim, ó, eu queria fazer um disclosure aqui. Eu sou o pai de uma menina, de uma mulher agora, trans, e eu, logicamente, eu sou muito sensibilizado com a questão da diversidade e inclusão, né? E sou muito sensibilizado com com a quinta meta, né, que é a equidade. E se eu puder escolher uma terceira aqui, é justamente equidade, diversidade e inclusão, né? E quando eu falo isso, assim, entre pacientes, não é só profissionais de saúde. Profissionais de saúde está cheio de maluquinho, né? Gente com TTAH, gente. Acho que talvez seja um fator de risco para ir para a área da saúde. A gente tem que ter tolerância, tem que abraçar essas pessoas. Às vezes, a organização, os sistemas, os processos têm que se adaptar às pessoas e não o contrário. Eu sei que pode parecer louco o que eu estou falando, mas eu acho que o mundo vai ser melhor quando a gente começar a se comportar dessa forma. E pacientes também, né? Muitas vezes eu já ouvi isso, o paciente é chato, esse paciente é disruptivo, assim, não ultrapassando certos limites, por exemplo, da própria equidade, né? Tem paciente que é racista, né? Tem coisas que a gente não pode, assim, tem paciente que incomoda os outros pacientes, é tão disruptivo, paciente fumante no hospital, paciente alcoólatra, paciente drogado no hospital. A gente tem que botar limites, porque, especialmente num lugar que você convive com outras pessoas que estão doentes, a gente precisa zelar pelo ambiente para todos, né? Mas tirando essas exceções, assim, a gente tem que ser tolerante, tem que lembrar que os comportamentos que podem não ser tão aceitos na sociedade, né? Às vezes eles fazem parte do adoecer, fazem parte da fisiopatologia, da doença, né? E a gente, como profissional de saúde, tem que ter essa sensibilidade. Então, meu terceiro aqui vai para diversidade, inclusão e equidade. Mais. É, é difícil continuar, né? Miguel, assim, que presente, né? Acho que noite com você e que privilégio, né? Daqueles que te ouvem, daqueles que aprenderam com você, daqueles que foram liderados, que são liderados e que são inspirados por você. Então, a gente vai fazer uma sequência de finalização aqui e eu só posso dizer obrigada. Obrigada, acima de tudo, pelo ser humano que você é, né? Acho que antes do profissional que você é o ser humano que você é. Obrigada, até a Obrigado, próxima. obrigado, Cris. A admiração é mútua, você sabe. Obrigada de verdade, doutor Miguel, pela sua Obrigado, Pri. generosidade, assim, você sempre é muito especial com todos os nossos pedidos, assim, em toda essa jornada, e não tem como a gente não encerrar essa noite com esse pedido especial. É, eu, especialmente, depois de ouvir o senhor falar, quem sabe da minha jornada, o porquê eu estou aqui, por onde eu caminho, as pedras que eu pisei, sabe que eu luto todos os dias, porque a única coisa que nos une nessa sala é que nós fomos, somos ou seremos pacientes. Se a gente se lembrar disso todos os dias, para as decisões que a gente tomar, em qualquer cadeira que a gente sentar,
a gente vai tomar as melhores decisões. Então, para mim, em especial, foi muito, muito, muito bom ouvir o senhor de novo, e sempre será, tenho certeza, e obrigada de novo. Obrigado, Pri. Especialmente eu não sei falar nada mais além do que Cris e Pri falaram. Além de muito obrigado. Sabe sim, mas tudo bem. A gente tá na conta, tá na nossa conta. Tá bom, tá bom. Miguel, Você sabe que eu sou que apaixonado por você. Isso não tem nada a ver com a minha preferência de gênero, mas você sabe, né? Eu sei. Muito obrigado. Muito obrigado Obrigado. pela Miguel, Obrigado mais uma contribuição. vez. É sempre um privilégio estar aqui com vocês. muito especial ouvir você essa noite. Queria agradecer você Obrigado, novamente, Natália. agradecer a coordenação por ter organizado esse encontro. Nos bastidores aqui, quando a gente estava falando, né, quem que a gente ia convidar, o nome do Miguel foi o primeiro a surgir muito rápido, porque vocês entenderam por quê, vocês entenderam o que que, por que que a gente faz questão de ter você aqui sempre, Miguel, e o colégio tem um respeito enorme pela tua trajetória, pela tua experiência e por tudo que você compartilha aqui com a gente. Hoje nós fomos quase 100 pessoas discutindo governança clínica e do cuidado, numa terça-feira à noite. Então, a importância desse tema só aumenta, a importância dessa discussão e da formação de líderes que entendem, aplicam, pensam esse tema só aumenta. Então, a gente quer muito temos até cachorrinhos aqui. A gente quer Você viu? muito ser Você viu? parceiro de todo mundo dentro desse Ah, processo. Então, Viu? contem com a gente deixou um código de desconto só para quem está aqui no webinar, então vocês preencham aqui do lado no chat a intenção de vocês. A gente já recebeu várias, então preencham, que a gente gostaria muito de contar com vocês dentro dessa edição da certificação. Então, muito obrigada, uma salva de palmas para todos vocês e boa noite, pessoal. Tchau, tchau.